Olá pessoal, estamos aqui de volta no nosso canal Ungidos para os Negócios e hoje eu estarei falando sobre a fé. Continuarei falando sobre o poder da fé sobrenatural baseada num dos grandes milagres de Jesus e no final estarei fazendo uma oração muito especial em seu favor. Então, fique comigo, você vai sair ganhando. Pois bem, nós continuamos falando aqui sobre a fé sobrenatural, a fé que atrai a mão de Deus sobre os nossos negócios, sobre a nossa vida espiritual, física, financeira, profissional. Mas antes de falar sobre a fé e de orar por você, eu gostaria de pedir a você para curtir o nosso canal, dá uma curtida aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para você estar recebendo notificações. Eu estou orando por aqueles que se inscrevem no nosso canal. Cada um deles eu tenho orado, estendido a minha mão e orado para Deus abençoar. Pois bem, você pode fazer parte desses primeiros 3.000. Falta pouquinho para completar 3.000 aí, então complete esses 3.000, se inscreva, divulgue o nosso canal, pega essas mensagens, copia, envia para pessoas que você ama, que você gosta, para que elas possam assistir noutro país, noutro estado, para os seus parentes, para os seus amigos, pessoas que precisam de uma graça de Deus nos seus negócios, então mande, tá certo? Seja um portador de bênçãos. Eu gostaria então de continuar falando sobre um dos 35 milagres que Jesus operou no seu ministério terreno, que foi a cura do servo do centurião, no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 7. Nós vemos ali que o centurião, ele era um oficial do exército romano que liderava 100 soldados. Nós vemos que ele construiu a sinagoga, a igreja na cidade de Cafarnaum. Ele era uma pessoa muito generosa, ele era um homem muito generoso, muito mão aberta. Apesar dele ser um estrangeiro, ele não até então conhecer o Deus de Israel, ele se tornou temente ao Deus de Israel, ele gostava muito do povo de Deus, ele era um homem muito generoso a tal ponto que o seu empregado estava desenganado, estava à beira da morte. E o que ele faz então? Ele pega e não descarta o seu empregado, poderia trocar por outro, mas ele gostava muito. E o que ele fez? Ele pediu aos seus líderes espirituais que fossem até Jesus, porque como romano ele não se sentia digno de ir até um judeu pedir uma oração. E os líderes judaicos foram até Jesus e foram muito animados. E intercederam diante de Jesus com alguns argumentos importantes. Eles disseram assim: Senhor, esse homem ama o nosso povo, ama o judeu, ele não judia, não bate, não espanca, ele respeita, ele é temente a Deus e ele é um homem muito generoso. Ele construiu sozinho com o seu dinheiro a nossa igreja aqui em Cafarnaum. O senhor precisa fazer algo a respeito do servo dele, o senhor precisa dar um jeito, vai lá, vai lá. E Jesus disse diante desses argumentos: eu irei e lhe darei saúde. Que coisa bonita, que coisa interessante. Jesus se põe a caminho e quando vai chegando perto da casa do centurião, ele envia mensageiros dizendo: não entre na minha casa, Senhor. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, eu sou um romano, eu me sinto indigno, mas diz uma palavra daí e o meu servo vai ser curado aqui. Ele estava dizendo: eu entendo de autoridade, o Senhor tem autoridade, Deus deu autoridade para o Senhor, e o que o Senhor falar vai acontecer na minha casa. E Jesus então fica impressionado com uma fé tão pura, tão grande, uma fé tão verdadeira, vindo de um homem que nem a Deus conhecia direito. E Jesus então diz a palavra e o servo daquele homem foi curado. O que eu analiso aqui é que esta fé deste homem é uma fé que nós devemos imitar.
Ele não dependia de ver Jesus, ele não dependia de ouvir Jesus, ele não dependia de Jesus tocar nele, ele não dependia de sentir nada. Ai, Jesus entrar na minha casa, aí eu vou chorar, e aí ele vai falar alto, fazer uma oração, fazer um cerimonial, e o meu servo vai ser curado. Não, nada disso. Ele entendia de autoridade. Ele diz uma palavra daí, Senhor, ele vai ser curado aqui, porque o Senhor tem autoridade. Isso é o que nós temos que aprender. A gente precisa de uma palavra profética, de uma palavra determinante, declarando a sua cura, a sua libertação, as suas vendas, o sucesso da sua empresa, dos seus negócios. É isto que nós precisamos. Portanto, meus queridos, acredite, tenha esse tipo de fé e você vai ver os céus conspirar em tudo que você fizer para ter vitória. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar este ungido, esta ungida, que esta fé o leve a grandes alturas, que o seu negócio seja abençoado, que tudo que ele faz com as suas mãos dê certo, que onde ele colocar a sua mão vire ouro para a glória de Deus. Eu estou declarando em nome de Jesus que todas as muralhas estão caindo da sua vida e o milagre já aconteceu em nome de Jesus. Amém. Pois bem, ficamos por aqui hoje. Grande abraço, beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.